Seguindo com o nosso Cidade Alerta, foi concluído o laudo sobre o incêndio que causou a morte do menino Brian Cauã, de apenas 6 anos. Lembram desse caso? O Brian Cauã entra em uma casa, Jardim União da Vitória. Essa casa pega fogo e ele inala fumaça e morre no local. A mãe não estava presente no momento em que tudo aconteceu. Ela estaria na casa da vizinha. O caso começa a ser investigado e a perícia conclui. O fogo foi provocado por alguém. Vamos conferir? Reportagem. Semanas depois da tragédia, a análise dos peritos criminais foi concluída. Brian Cauã, de apenas 6 anos, estava em um cômodo que pegou fogo aos fundos desta casa, na zona sul de Londrina. Ele morreu no incêndio. A conclusão da perícia aponta que o fogo foi provocado por uma pessoa. Como era um cômodo pequeno, nós tivemos a condição de remover toda a instalação elétrica daquele cômodo, analisar com bastante cautela, com bastante precisão toda aquela instalação elétrica e efetivamente não foram observados vestígios da ocorrência de curto-circuito. E aí restou a única possibilidade, que é a de ação humana. O laudo foi encaminhado para a Polícia Civil, que investiga o caso. O delegado ainda apura quem foi o responsável por atear fogo no cômodo. A perícia não conseguiu determinar se o incêndio foi acidental ou se a pessoa que provocou as chamas agiu de forma intencional. Eventualmente, às vezes, nós conseguimos obter vestígios que caracterizam se é uma ação humana intencional ou uma ação humana acidental. No caso, em análise, a gente não conseguiu fazer essa determinação se essa ação humana foi acidental ou intencional. O local ficou completamente destruído. Os peritos também não encontraram qual material foi utilizado para o início do fogo. É muito comum em incêndios residenciais, e quando tem crianças, que essas chamas se iniciem por meio de isqueiros, por meio de fósforos, que são materiais facilmente localizados dentro de residências, né? Então é muito comum, de maneira reiterada, a gente verifica situações dessas, onde as crianças acabam tendo acesso a esse tipo de material, que é comum dentro de um imóvel residencial, e acabam, de maneira acidental, incendiando o imóvel, né? Como eu falei, não dá para precisar se foi isso exatamente que aconteceu neste caso. A mãe do menino foi detida pela polícia e na audiência de custódia conseguiu o direito da prisão domiciliar. Ela é monitorada por tornozeleira eletrônica. A residência que a família mora é alugada no conjunto União da Vitória. Segundo a polícia, a casa estava suja, com fezes no chão e comida estragada. A situação foi questionada pelo delegado. Não fazia necessidade dentro da casa? Não fazia necessidade, xixi? Fazia no banheiro. Na casa ele não fazia xixi e cocô? Não, ele estava com o costume de ficar fazendo assim, sabe? Não, mas ele fazia ou não fazia? Ele tinha começado de um dia pra cá. Fazer cocô e xixi na casa? É. E o que a senhora fez com relação a isso? Eu só peguei e coisei. Coisou o quê? Limpei. Limpou? Desculpa, mas a casa da senhora não é uma casa que a gente pode dizer que está limpa, né? A defesa da mulher diz que ela seria uma boa mãe e contesta a versão dos investigadores. A gente entende como defesa, né, que ela tem os devidos cuidados com as crianças, ela tem 2 filhos, então isso não procede. A perícia analisou apenas o cômodo que foi consumido pelas chamas e não entrou na casa que fica no mesmo terreno. O que deu para se apurar na perícia do local até o presente momento foi concluído, foi encaminhado à autoridade policial. Agora cabe essas investigações que vão ser feitas pela Polícia Civil ou, eventualmente, a solicitação de um novo exame também por parte da autoridade policial. O laudo da perícia conclui ainda que o cômodo onde ele estava não tinha fechadura na porta. Aquela suspeita inicial de que a criança tinha sido colocada dentro do cômodo, a porta trancada, isso daí está descartado porque não tinha porta, né? Então, efetivamente, a gente conseguiu fazer essa conclusão. Essa informação também consta dentro do laudo pericial. A Polícia Civil indiciou a mãe do Brian Cauã por abandono de incapaz qualificado pela morte. O inquérito foi concluído e encaminhado à Justiça. A gente vai seguir acompanhando o caso. A qualquer momento pode voltar com mais informações aqui no nosso Cidade Alerta sobre o assunto. Combinado?